Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo dessa série Filosofar é Reação. Bom, no último vídeo eu tratei aí de algumas considerações cristãs, onde eu vou retornar nos próximos vídeos, mas aprofundando a temática que eu estou trabalhando aqui, né? O Paleolítico, como eu tinha dito, possui três períodos, né? O período inferior, o período intermediário e o período superior. Só que a grande questão está justamente no Neolítico, porque é no Neolítico que o ser humano passa a ter consciência do quadrante. Então, Anderson, qual é o status questiones do quadrante? Quem foi o primeiro filósofo ou cientista a tratar desse assunto? O primeiro teorético? Não teve. Aristóteles estava dentro do seu quadrante. Platão tinha um quadrante. Até Jesus Cristo, que é Deus, ao se tabernacularizar, ao se tornar tabernáculo, ao se tornar carne, o verbo de Deus que se fez carne, no ventre da mulher, no ventre de Maria, a tese fundamental do cristianismo, né? A vida fundamental, ele se jogou dentro de um quadrante. Então Deus se reduziu. Paulo deixa isso claro, né? O esvaziamento. Deus se esvaziou em Cristo para poder salvar a humanidade, literalmente. Então, todo ser humano está dentro de um quadrante. Tudo dentro do quadrante, nada fora do quadrante. Tudo que você observar, tudo, desde o pensamento científicos particularizados, desde a filosofia, todas as coisas, tudo, isso é universal. E também irrefutável, não tem como negar isso aqui. Lembra do Mário Ferreira Santos? Quando ele diz alguma coisa A, é impossível refutar isso ali. Da mesma forma, é impossível refutar isso aqui. Há um quadrante. Tudo dentro do quadrante, nada fora de um quadrante. Todo ser humano possui um absoluto. Todo ser humano tem a si mesmo. Todo ser humano tem a realidade. Todo ser humano tem o outro. O que eu chamo de eu, tu, tus, né? Indo um pouco além do Martin Buber. Não é somente eu, tu. É eu, tu, tus. Isso é apodítico, tá aí na realidade. Então, quando fazemos a perguntinha, o status questioning, né, do quadrante, onde quem foi, né, o primeiro indivíduo a tratar desse assunto? Não teve o primeiro indivíduo a tratar desse assunto, porque todos nós nascemos desde o Neolítico dentro de um quadrante. Então veja que o quadrante se inaugura a partir do momento que o homem passa a ter consciência, que ele sabe que sabe. Por isso que eu chamei, né, Neolítico de sublimidade quadrante. E por que eu estou dialogando com, por exemplo, a teoria da evolução aqui? Justamente para dar embasamento genesial, de gênese inicial, para o meu filosofar. Qual é a base? De onde você tirou isso? Onde tudo isso começou? Começou a partir desse meu diálogo com o processo evolutivo do ser humano. Então, no avançar, o homem foi avançando, saiu do Dryopiteco para o Ramapithecus, Australopithecus, até chegar no Homo erectus. Então, esse desenvolvimento foi passando, até que chegamos no Neolítico, onde o homem passa a saber que sabe. E a partir do momento que o ser humano passa a saber que sabe, ele se ativa estruturalmente na dimensão lógica, ele passa a ser um animal racional. Como disse Aristóteles, né? Ele passa a ser um animal racional. Então, isso aqui é fundamental. E isso aqui vai dar embasamento para o filosofar como reação. Porque é no Neolítico que o homem passa, não de modo epistemológico, mas de modo agneológico, usando a lógica. Porque a gente não pode ver a lógica apenas no sentido teorético. A lógica é quase que uma ciência, né? Uma arte, uma ciência. E a lógica a gente não pode reduzir apenas à dimensão teorética. Pensamento teórico. A lógica possui uma dimensão natural. Então, a partir do momento que o Neolítico se levantou, ou seja, o Homo sapiens sapiens se levantou, ele se levantou sabendo que sabe, tendo consciência de modo lógico da sua realidade, de si mesmo, de seu absoluto, ou de seus absolutos, né? E do outro. E ele começa, por exemplo, a questionar a realidade a partir daí.
Então veja como é importante. Então o ser humano passa a filosofar, por exemplo, a partir desse momento que ele sabe que sabe. Por quê? A partir do momento que ele sabe, ele vai saber que ele vai morrer. A sua consciência sabe, e ele sabe que vai morrer. Da mesma forma, ele sabe que existe uma realidade. E assim sucessivamente. Então, isso é muito importante. Por isso o meu diálogo com a teoria da evolução. Por quê? Porque se filosofar é ação de submissão, filosofar também é reação de autonomação. E essa ideia do Homo sapiens sapiens passa a ter consciência intencionalizada, a noesis passa a ter consciência da noemática, é a partir deste momento que o homem começa a reagir na realidade. O grande problema foi o sussurrar diabólico. Lembra da serpente, Gênesis capítulo 3? Foi esse ser humano querer se colocar como Deus e absolutizar o princípio da reação. Absolutizando o princípio da reação, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque o ser humano passa a se achar superior. Não só superior, ele quer dominar a natureza de modo quase que divino. Nós temos processos dominativos da realidade? Claro que temos. Mas isto é relativo, não é absoluto. Não é absoluto. Então o princípio da autonomia, no seu sentido absoluto, é um grande erro. Isso impera na realidade moderna, né? Então a gente tem que voltar lá para os escolásticos. Temos que voltar lá para a filosofia aristotélica. Temos que voltar para os filósofos da patrística, os teólogos, que entendeu isto justamente lendo Gênesis capítulo 1. Filosofar é ação de submissão. Eu não posso impor conceitos abstratos na realidade. Eu não posso fazer isso. Eu não posso achar que a realidade deve aceitar meus conceitos abstratos construídos. Não. Eu capto os meus conceitos, é captativante, né? Eu capto da realidade e aceito ela na forma que ela é. Isso é filosofar em ação de submissão. Só que existe uma autonomia no indivíduo. A gente não pode ser contramodernos e demonizar o princípio da autonomia. Existe um princípio da autonomia, mas ela é relativa. Então lá no Neolítico, quando o homem se levantou, né, o Homo sapiens sapiens se levantou com uma autonomia reativa de reagir diante o quê? Diante o quadrante, diante da sua divindade ou suas divindades, diante de si mesmo, a sua própria consciência intencionalizada, o seu eu interior, diante a própria realidade que está imposta e diante o seu semelhante. Ele começa a reagir a isso. Então, vamos aí tratar desse primeiro aspecto, né, dos nossos ancestrais. Então vamos ver quais são as características, por exemplo, do Dryopiteco. Então, primeira característica. Chimpanzé recorda muito o Dryopiteco. Então, por exemplo, quando a gente observa a latência, né, ou de modo patenteante, de modo patente, nós observamos um chimpanzé, a imagem dele, a estrutura geometrizante, a forma primeira, a onticidade, a indicidade do chimpanzé. Nós recordamos de modo analogante, né, do Dryopiteco. Então o Dryopiteco é muito parecido com o chimpanzé. Então essa é a primeira característica do próprio Dryopiteco, fazendo essa comparação com o chimpanzé hoje, né? A segunda característica é que o Dryopiteco é um macaco antropomorfo, né? Então possui aí, vamos dizer, já possui características antropológicas, né? Humanoides, vamos dizer assim. A terceira característica é que, segundo Darwin, foi um dos antepassados, né? Isso é auto-evidente, do homem. Viveu aí, para a gente citar aqui a quarta característica,
25 milhões de anos. E por fim, o Dryopithecus deu origem ao Ramapithecus. Então a gente vê aí o processo de seleção natural. Isso se dá onde? Essa ideia aí do processo seletivo no bipetismo, né? Se dá justamente na vida orgânica, aspecto biológico. Apenas um pedaço da realidade.